E aí nós estudamos na aula passada falando sobre as fases psicossexuais, que é a fase oral, do nascimento a 1 ano, a fase anal, que é de 1 ano a 3 anos, a fase fálica, que é de 3 a 5 anos, o período de latência, e o período genital, que é o período da adolescência, tá? E aí essas fases, quando não bem resolvidas, quando algum trauma, bloqueio, algo afeta essa criança nessa fase, isso vai trazer um traço de caráter para ela. Então, essas fases, em algum grau, nós passamos bem ou mal por elas. E elas podem trazer aí consequências no nosso caráter. Ou seja, nos transformar uma pessoa mais muito maleável, que aceita muitas coisas, ou uma pessoa muito rígida, ou uma pessoa muito presa ali na cabeça, ali nos pensamentos, ou uma pessoa que acaba atuando muito instintivamente. Então, essas fases, elas marcam o nosso caráter, segundo esse estudo da psicanálise, tá? Depois desse estudo, vieram outros estudos. Até mais recentemente, um instituto chama Corpo Explica, resolveu estudar melhor cada uma dessas fases e o que essas fases têm a ver com o formato do nosso corpo. Então, eles perceberam que cada fase dessa deixa um traço no nosso corpo, fisicamente. Então, quanto mais essa fase te marcou, mais isso moldou o seu corpo de uma forma. E para que eu tô passando isso aqui hoje, gente? É só como uma forma de informação para vocês saberem que isso existe e isso é real, é ciência, é cientificamente comprovado que o que nós passamos na infância, além de marcar nossa personalidade, os traços no nosso caráter, ainda assim marcaram o nosso corpo. Isso é real. E no que isso vai me ajudar? Primeiramente, para você saber que isso existe, tá? Primeiramente é para isso. E se isso for algo que chamar a sua atenção, você pode estudar mais a fundo isso, tá? As minhas alunas do Master já sabem que tem inúmeros testes de personalidade, de pensamentos sabotadores, para você ajudar as pessoas a se autoconhecerem. Existem inúmeros, tá? Então, se você ficar preso em querer aprender todos, sabe assim, aquela pessoa que vai focar em todo, quero ser especialista em tudo. Eu te indico você ser especialista em 1, 2, em 3 assuntos, mas nada te impede de você ser generalista. O que é um generalista? Conhecer um pouco de tudo. Eu gosto muito da ideia de ser uma generalista, de conhecer um pouco de cada assunto. E aquilo que eu vejo que faz muito sentido para mim, aquilo eu vou estudar mais a fundo. Então, Luciano, o que faz muito sentido para mim de tudo que eu já estudei de desenvolvimento pessoal até hoje? A programação neurolinguística, porque você vai ver a programação neurolinguística em várias terapias. As pessoas só não falam que estão usando ferramentas, porque às vezes nem elas sabem que estão usando ferramentas de programação neurolinguística, mas eu amo o estudo da programação neurolinguística, tanto é que dentro do Master eu tenho 2 cursos de programação neurolinguística, do básico avançado e o Master em PNL. Então, a PNL, quando você entende, porque a PNL ela estuda como está representado cada um dos seus pensamentos que estão gerando essas emoções. Quando você aprende a destrinchar esse pensamento, essa estrutura do pensamento, você entende que você pode alterar pequenas questões aí e que isso já vai alterando emoções e que vai alterando seus resultados. A questão é, só a PNL é interessante? A PNL em si, ela já resolve muitas questões, mas tudo depende da pessoa.
E eu, Luciana, acredito ser importante usar algumas ferramentas de autoconhecimento junto com a PNL. Então eu uso o Enneagrama, que é um teste de personalidade, também de uma forma não muito profunda, só para a pessoa entender ali seus pontos fortes, seus pontos a serem melhorados. Entender que a sua infância influenciou demais, ela é o tapete que você vai andar pro resto da vida. E a constelação familiar, juntamente com tudo isso, te dá o entendimento do porquê fazemos o que fazemos. Por que que eu vi minha mãe trair meu pai e eu atraí um homem que me trai? Por que que eu vi meu pai bater na minha mãe, ou ser um grosso com a minha mãe, ou ser viciado e eu atraio uma pessoa assim? Por que que eu atraio uma esposa parecida com a minha mãe? Por que aquele trabalho que eu repudiei dos meus pais eu estou trabalhando hoje? Então a constelação familiar nos ajuda. Então eu uso ferramentas, eu vou mesclando nos meus atendimentos individuais, em grupo e no próprio Reprograme Sua Mente, que é um programa que eu desenvolvi para ser mais acessível para as pessoas poderem olhar para dentro de si, se auto-aplicar essas ferramentas. Ali a gente tem um acompanhamento. Isso foi algo que Deus colocou no meu coração, esse programa, para que eu possa ajudar as pessoas de uma forma mais acessível até financeiramente. Tem acesso por 1 ano, enfim. Então eu tô falando isso porque todo esse estudo eu trago para dentro ali dos atendimentos e do Reprograme Sua Mente. Então isso, você entender, você vai se autoajudar e poder ajudar outras pessoas. Então eu gosto muito dessa ideia de que você não precisa ser um especialista em tudo, mas é importante conhecer. Por isso que eu quis trazer um pouco para vocês dessa ideia do Corpo Explica, que são os traços de caráter. Então, essa galera do Corpo Explica, né, se eu não me engano tem psicólogo, terapeuta, eles se uniram para poder fazer esse estudo em cima de tudo que Freud, tantos outros, Jung, tantos outros já tinham estudado sobre essa questão psicossexuais, o que isso registrou como traços no nosso caráter. E o que eu acho interessante nesse estudo? Porque assim, por mais que você vai passar por um autoconhecimento, não quer lidar com as suas dores, e aí você se bloqueia. Eu não lembro de nada, não quero lidar com as minhas dores, maqueia na hora de falar ali pro terapeuta, pro psicanalista, não quer tocar em alguns assuntos, não quer falar exatamente sobre a sua personalidade. O seu corpo fala. Além da nossa, né? O rosto, os gestos, tudo fala, gente. Tudo fala. Os nossos resultados. Tem pessoas que vêm falar pra mim assim, eu não tenho problema nenhum com essa questão de prosperar financeira, nenhum. Aí você vai ver a pessoa é dura, tá com o celular quebrado, não tem dinheiro pra trocar o celular. Só que ela acredita, é uma maquiagem. Muitas vezes é um auto-engano. Não, eu não tenho problema nenhum com esse negócio de prosperidade. Eu só não prospero. Olha isso. Olha a contradição. Lembrando que assim como todos os outros testes, o DISC, que é o de perfil comportamental, o Enneagrama, que é o de personalidade, não é para te rotular e falar você é assim, ó, você é isso. Mesmo porque a gente tem um pouquinho de cada pessoa, a gente é uma mistura, nós não nascemos nesse mundo um ser sozinho, separado. Nós temos a nossa essência, mas nós somos uma misturinha dessas pessoas, nosso pai, da nossa mãe, dessas influências que nós tivemos. Então, você é uma mistura aqui. Então, a pessoa tem o oral, o esquizoide, o psicopata, o rígido e o masoquista. Você não é 100% perfil psicopata. E eu quero trazer uma coisa para vocês. Esses nomes que estão aqui, esquizoide, psicopata, rígido, masoquista, oral, não é um nome, eu sou psicopata.
Não, eu sou uma pessoa psicopata, eu sou uma pessoa masoquista. Não. Em algum grau, por menor que seja, esse perfil te afetou. Em algum grau, tá? Então entenda isso. Em algum grau, isso afetou o seu caráter, só te deu um traço no seu caráter. Isso não tem nada a ver com a pessoa psicopata, não tem nada a ver com a pessoa masoquista, entende? Isso é um grau, é um traço da personalidade, do caráter, desculpa, do seu caráter. Aqui está o esquizoide. O que é o esquizoide? O esquizoide, o que mais marcou no esquizoide foi a fase da gestação até o nascimento. Então, esse bebê, os seus maiores traumas, os seus maiores bloqueios, o que mais afetou veio nessa fase. O psicopata foi de 1 ano a 2 anos e meio. Foi a fase que mais marcou. O rígido foi a fase de 3 anos e meio a 5 anos. O masoco foi a fase de 2 anos e meio, 3 anos e meio. E o oral foi a fase da amamentação. Então, é aqui, esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. E como que isso afeta no meu corpo? Olha que interessante aqui. A pessoa que tem essa... Lembra o esquizoide? Foi na primeira fase da gestação? Então, foi aqui, ó. Ela vai desenvolver um corpo mais comprido, mais reto, mais aqui, olha. Mais ou menos isso. É o esquizoide. Já o oral é legalzão, gente. O oral é tipo o Jô Soares, sabe? Aquela pessoa mais gordinha, mais fofinha. Ele é todo fofinho em todos os sentidos. Então, ele tem esse formato de corpo mais oval. O masoquista, ele tem esse formato de corpo mais ampulheta, que é esse aqui, ó, tá? Esse formato de corpo. O rígido, ele é mais quadradão. E aí, ele vai ter esse formato de corpo mais quadrado. Você pode ser uma mistura de cada um deles, tá? Assim, tem um pouco mais de um pouco menos do outro. Geralmente, ali de 2 ou 3. O psicopata é aquele que tem aquele corpo todo violão. Agora eu vou falar um pouquinho de cada um deles para vocês se observarem, faça essa autoavaliação e pensem em alguém que estão próximo a vocês. Lembra, o esquizoide é aquele que tem um corpo mais compridinho, tá? Geralmente são pessoas muito inteligentes, né? Quem na escola chamado os famosos nerds. Geralmente é mais o estilo de uma pessoa esquizoide, tá? Ela é uma pessoa muito focada na mente, na verdade no cérebro mesmo, nesse pensamento. São pessoas mais magricelas, meio curvado, olhos grandes e esbugalhados. Essa pessoa fica presa num espaço para ficar sozinho. É uma pessoa que geralmente gosta muito de ficar sozinho. Na dele, sem incomodar e nem ser incomodado. É meio desligado, do tipo que esquece datas e é bem desorganizado. E eu tava falando uma coisa para vocês, só complementando. Por que é legal conhecer um pouco disso? Porque quando você tá com alguém da sua equipe que você não está conseguindo avaliar muito, essa pessoa não se abre muito, você não tem muita entrada para falar com essa pessoa. Às vezes, numa negociação de vendas, de fazer um negócio, aquela pessoa você não entende, você não sabe ainda muito bem quem é aquela pessoa. Então, pelo formato do corpo dela, você já começa a identificar como aquela pessoa gosta de ser tratada. Então, só de você saber um pouquinho, essa questão, como eu falei para vocês, generalista, só de você entender um pouquinho, você olhando por formato do corpo daquela pessoa, você já começa a entender como que é o comportamento dela, pelo menos um pouco. Já dá para você entrar ali, ou numa negociação, ou num atendimento, atender essa pessoa, ajudar essa pessoa. Então, é uma ferramenta a mais, mesmo que você saiba um pouquinho só de cada um, tá? Psicopata. Quem é o psicopata? Ele possui o peito estufado, queixo pontudo
tronco largo, ele é muito articulado, vai querer o poder na relação. Gosta de surpreender e impressionar as pessoas. Não é uma pessoa emotiva, é uma pessoa mais dura, tá? Ela tem os traços dessa pessoa psicopata. Voltando a falar, ele não é um psicopata, tá, gente? Ele tem os traços dessa característica no caráter. Masoquista. Masoquista é aquele quadradão que eu falei que me lembra o corpo da Dilma Rousseff, tá? Mais quadrada. O corpo é maior, não necessariamente que as pernas sejam finas. As pernas parecem troncos, tá? E o corpo maior. Ele é naturalmente protetor e cuidadoso. É uma pessoa calada e suporta as coisas difíceis da vida. Uma pessoa bem... até parece fria. Muito atento aos detalhes, bom em guardar datas e perceber o que os outros gostam. O rígido. O rígido tem um corpo atlético, forte e de musculatura torneada. Ele quer ser o melhor em tudo. Por isso, ele é exigente consigo mesmo. Ele curte desafios e aventuras e tem uma energia sexual gigante. Oral. Gordinho, sorriso largo e macio. Ele fala alto e bastante. Aprecia uma boa culinária. Costuma fazer amigos com facilidade e vai querer sempre tê-los por perto. É atencioso, afável e gosta de estar acompanhado. Ou seja, você quer ganhar o coração de um oral? Vai lá atender a sua cliente, o seu cliente, leva um pedacinho de bolo, faz amizade, dá um sorriso, participa dessa parte alegre dele. Muito interessante, né? Quando eu conheci, eu falei, gente, que fantástico, como Deus é lindo. Até mesmo no formato do nosso corpo, você tem... Por que o esquizoide, né? Por exemplo, você fala, mas como que os traumas lá no esquizoide foi na barriga da mãe? Foi a parte que mais afetou. Por quê? Porque ele entendeu lá que as questões de risco de vida estavam ali, foram as que mais marcaram. E nem somente de risco de vida, mas ali de comportamento, para que ele não entrasse em risco de vida, porque tudo isso, né, o nosso cérebro ele tem um caso de amor com a gente, para nos proteger, para nos guardar seguros, aceitos, amados. Então, ali a gente vai entendendo, opa, peraí, assim, se eu ser uma pessoa amável, né, uma pessoa fofinha, e você é uma pessoa amada. Então, em algum momento da vida, o oral entendeu isso. E o esquizoide, que foi na barriga da mãe, por exemplo, quando a mãe tinha preocupações, e essas preocupações, sim, muitas vezes estão relacionadas à gravidez, às vezes o pai ficou doente, o pai foi embora, o pai perdeu o emprego, ela perdeu o emprego, e o bebê mexe, ela se contrai, a mãe se contrai, né? Liberado ali hormônios de cortisol, de preocupação, e para o bebê aquilo não é confortável. E aí, o que ele entende? Toda vez que eu me mexo, vem esse desconforto aqui dentro onde eu tô. Então é melhor eu não me mexer mais. Aí ele vai ficando durinho ali, paradinho, durinho, durinho. Todas as pessoas vão acontecer isso? Não. Em certo grau pode até afetar a maioria das pessoas, mas vai ter um traço de caráter, vai ter uma parcela de pessoas que isso vai afetar mais ali na gravidez. Outras na fase anal, que é quando tá aprendendo a fazer cocô, vai afetar mais.